uma meditação, eu creio que vocês não podem acostumar nem com a Bíblia, nem com a mensagem, e nem comigo. A gente, quando acostuma, a gente perde o respeito da palavra. Acostuma muito com a Bíblia, perde o respeito da Bíblia. Perde o respeito da mensagem. E perde o respeito um do outro. Certo? Então é bom não acostumar. É bom não acostumar. É bom conhecer e é bom não acostumar. Tá? Eu tenho, como sempre, uma mensagem, um recado, e isto será uma ajuda, como sempre, para muita gente, não somente para nós, mas para os que estão nos ouvindo através da internet e também aqueles que ainda ouvirão através dos CDs. Isso não é para personalismo, para aparecer quem quer que seja, mas para anunciar uma mensagem. Todo o nosso trabalho tem este fim, anunciar a mensagem. E que mensagem é esta? É a mensagem que todos nós temos ouvido, cremos ser verdade. Então nós vamos anunciar esta mensagem. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler Apocalipse 10, 7, novamente. É uma escritura muito conhecida, mas eu preciso falar, como sempre, deste anjo. Para falar dele, eu tenho que ler onde ele está. Ainda que ele não está somente em Apocalipse 10, 7, mas ele está em muitas partes da Bíblia, que nós podemos ser alimentados ao vê-lo. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amado Criador, mais uma vez estamos pedindo que o Senhor ajude esta pequena congregação, os que estão aqui e os que estão de longe, para todos juntos aprendermos mais da sua palavra. Ela é uma fonte inesgotável. Quando mais lemos, mais temos. Quando mais vemos, mais conhecemos. E estamos certos que só o Senhor pode continuar falando conosco e nos ajudando, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar. Muito obrigado. Eu sei que temos aí algumas visitas e muitas vezes o que nós comentamos, o que pregamos, está numa altura tão tremenda, que é a parte espiritual. Contudo, somos todos mortais. Mas você sabe que Jesus falava de coisas que nem os discípulos entendiam. Pregava coisas que os discípulos que andavam com ele não entendiam. E Jesus falava por parábolas para que o povo não entendesse. Depois ele explicava a parábola para os seus. E eles ainda perguntavam, por que o senhor faz isso? Fala em parábola. Para que eles, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam. Era a forma dele pregar. Mas não é para esse povo tomar conhecimento? Ele diz, mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu. E a eles não. A vós é dado conhecer. Então, feliz das pessoas que Deus toma o mistério e revela aquele mistério para aquela pessoa.
Porque outros que não alcançam aquela revelação, é porque a eles não é dado conhecer o mistério. Mas a vós é dado. A vós quer dizer aqueles que ouvem e compreendem aquele mistério. Deus não é complicado. Você sabe que Deus é tão simples que Deus se fez homem. E Deus foi um homem tão simples que eles chamaram Deus de demônio, de Beelzebu, de filho ilegítimo, o qual era Jesus Cristo. Porque Deus era simples. Isto foi há 2000 anos atrás. Agora, Deus prometeu que viria outra vez para manifestar o ministério do Filho do Homem, conforme Lucas 17, 26 a 30, quando o mundo estivesse na condição que nós vemos hoje. Mas essa condição já estava há 50 anos atrás. Lá no tempo do profeta, já vivia esta condição de casar e divorciar, da imoralidade. O que nós estamos percebendo muito perto hoje, mas lá estava mais perto ainda. Para nós, veio aparecendo mais para o final. Ainda que faz muitos anos que isso existe, mas como a coisa tem acontecido, um crescimento tremendo em tudo isso. O pecado tem crescido, e você não pode dizer que a palavra também não tem crescido. Se o conhecimento da iniquidade tem crescido, o conhecimento da piedade, que é Deus em carne, também tem crescido. Certo? Então eu quero falar sobre o conteúdo do sétimo selo. É o que contém dentro do sétimo selo. Muitas pessoas, mesmo crentes, eles nem sabem que existem 7 selos. Simão Brano informa nas mensagens. Eles nem sabem que existem 7 selos. Mesmo sendo crentes, eles não sabem que existem 7 trovões. Não, mas o que é isso? 7 trovões, 7 selos, 7 mensageiros, 7 olhos de Deus. Mas o que é isso? Aí eles pintam uma pessoa com 7 olhos. 7 olhos de Deus. Mas o que é isso? Aí vem as explicações. Os 7 olhos de Deus são 7 mensageiros, 7 homens em 7 dispensações, 7 tempos, 7 eras. Paulo foi um olho de Deus, que é o que vocês conhecem na Bíblia, Paulo. Aí depois de Paulo começa a história da igreja. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana, o 7º olho de Deus. Então são 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra. São 7 homens que teve o olhar de Deus para poder transmitir aquela mensagem para o povo. Então nós estamos vivendo aqui com a mensagem do último olhar de Deus. Que você vê, isso daí muitas coisas têm acontecido há muito tempo, mas pais contra filhos, filhos contra pais, pais matando filhos, filho matando pais, e nora contra sogra, sogra contra nora. Não falou muito do genro, nós nos livramos nisso daí, né? Fala mais da nora contra a sogra, não fala tanto dos genros. A Bíblia não fala. É interessante, é bom examinar essas coisas assim, né? Talvez o genro dá menos complicação. Talvez, né? Não vamos também pensar que nós somos bonzinhos, não. É que talvez dá menos complicação. Mas fala mais disso aí. Terremotos em vários lugares. Maremotos. Vocês já viram isso acontecer? Mata gente, mata a cidade toda. Entende? O que tem acontecido? Isso daí são sinais do último tempo que o último olho de Deus veio pregar. Deus pregou através desse último homem, que era o último olhar de Deus sobre a terra. Então, para o povo gentil, não tem mais olho de Deus para a terra. Agora, você tem que viver com aquele olhar que Deus olhou até 1965, quando Deus mandou um profeta, e esse profeta partiu em 1965. Então, estamos vivendo com aquele olho de Deus, quer dizer, com aquela mensagem, com aquele conhecimento, o que aquele olho viu, nós estamos vivendo até hoje. Então, o conhecimento que temos, que vamos falar,
está baseada exatamente neste olho de Deus, neste profeta, o qual eu já quero deixar claro que ele era o 7º selo encarnado. Eu vou falar sobre o conteúdo do 7º selo. Nós temos outras mensagens para poder informar tudo isto para nós. O que contém aí dentro? Se for olhar assim, o que contém dentro de mim? Aí, para você saber o que contém aqui dentro, você tem que ouvir o que eu falo. Conforme o que eu falo, você sabe o que tem lá dentro. Se é Deus, se é o diabo. É conforme a gente fala. Porque a Bíblia diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, tem que olhar lá dentro. O que eu tenho dentro. Então, eu não sou o 7º selo, mas faço parte, vocês fazem parte do 7º selo, porque a 7ª era, 7º selo, 7º anjo, que formou Umbrana, 7º trovão, 7º olho de Deus. Então, nós fazemos parte. Estamos vivendo exatamente neste espaço de tempo. Então, vamos dar uma olhada lá dentro. Quando você dá uma olhada, o que contém dentro do primeiro anjo, certo? O que contém dentro do primeiro anjo, que representa o primeiro selo. Se os 7 anjos das 7 eras da igreja representam os 7 selos, conforme está na mensagem Senhores, é este o tempo, 204 a 206. Irmão Brano fala que cada mensageiro representa um selo. Então, Paulo foi o primeiro olho de Deus e Paulo foi o primeiro selo. As coisas do primeiro selo estavam acontecendo naquele tempo. Só que eles não sabiam, porque tudo que estava acontecendo dentro esse tempo de 7 eras da igreja, que são 2 milênios, desde Cristo até aqui, era para ser revelado nos dias do 7º anjo. Agora, é outra coisa que eu quero que vocês vejam. Se o 7º anjo, ele representa o 7º selo, então vamos olhar dentro dele, certo? É o que eu disse, se olhar dentro de cada um de nós, vai ver o que nós temos. Você olha dentro do mundo de hoje, o que você vê? Ilusão, cobiça, mundanismo, vícios, drogas, é o que você vê, política, sujeira, corrupção, tanto na igreja, em pastores, em padres, em membros, em tudo você vê. Você olha dentro do mundo, a coisa está corrupta. Então você tem que extrair dali alguma coisa que presta, porque o mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então ela está no maligno, esse mundo está no maligno há muito tempo. Faz 6.000 anos que esse mundo está no maligno. Mas Deus está operando entre eles, porque Deus sempre manda alguém para falar com alguém dele. Se o mundo tem muita coisa do diabo, também tem muita coisa de Deus. Então você tem que saber, ao olhar dentro do mundo, não pode ser como olha dentro de nós. Se olhar dentro de mim e você vê que eu tenho lá dentro, que por fora é uma carne, mas lá dentro, se eu tenho Deus e lá dentro eu tenho o diabo, aí a coisa não está boa. Certo? Se você olhar dentro de mim. Então, dentro de cada um de nós, só pode ter um. Eu disse isso esses dias, e é muito claro. Você, num terreiro, você não pode ter mais do que um galo. Se tiver briga. É um galo só no terreiro. Você vai num pasto, só pode ter um boi. Se tiver mais do que um boi, eles brigam, porque é um. Essas coisas são reais. A natureza está testificando de tudo o que Deus faz. Dentro do coração, não pode ter 2. Tem que ter um só. Ou Deus, ou o diabo. Ou a palavra, ou o mundo dentro. Não pode ter 2. O próprio Jesus diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Porque você tem o Senhor Deus ou o Senhor Diabo. Um dos 2 é Senhor. Porque um dos 2 manda
aí dentro de mim e dentro de você. Então, mas não pode ter dois. Se havia diabo, quando Deus chega, ele põe para correr, o diabo. Aí Deus entra. Entra naquela casa, limpa aquela casa e mora. Isso deve ser você e eu dando a vida para Deus entrar e morar. Amém. Bom, aí você já fica sabendo o que tem aí dentro. Agora tem Deus. Sou um cristão. Vivo a palavra. Tenho Deus dentro. Se eu tenho Deus, não posso ter o diabo. Porque são dois senhores. Eu não posso servir dois senhores. O corpo não pode ter. A mulher não pode ter dois maridos. Isso é Bíblia. É um marido só. A igreja não pode ter dois pastores. A igreja não pode ter mais do que um cabeça, um marido que é Cristo. A Bíblia mostra que Cristo é o cabeça, é o marido da igreja. Não pode ter dois. Entende? Com respeito à poligamia, ela entrou no mundo lá desde o princípio, quando o pecado entrou. Então entrou a poligamia, um homem com várias mulheres. Mas quando Cristo chegou, ele voltou para o princípio. Ele diz, não foi assim no princípio. Então, quando Cristo voltou para o princípio, ele pôs um homem e uma mulher. Dali para cá, então temos outra vez uma restauração. Até ali havia poligamia, mas Jesus veio e mostrou que era para voltar ao princípio. E voltando ao princípio, era um Adão e uma Eva. Para que depois de Cristo para cá, é um homem e uma mulher. Ainda que existe mais coisas por aí. Mas eu estou falando para você daquilo que verdadeiramente tem que estar dentro do homem e dentro da mulher. Aí você olha e você já vê quem é que está lá dentro. Pelas nossas ações exteriores, vai mostrar quem está dentro de nós. Se é Deus, se é o diabo. Não existe negócio de meio diabo. O diabo é Deus, não existe meio Deus. Não existe, só existe um Deus. Ou ele está dentro, ou ele está fora. E existe um diabo. Agora, seus assessores, que sempre ajudam a fazer o mal, tem. E Deus tem os seus anjos, administradores do bem, que ajuda também a fazer o bem. Então você tem que ter, eu tenho que ter um ou outro. Então chega a hora da palavra. Eu tenho ou a palavra, ou eu tenho o mundo. Por isso, quando a gente faz uma escolha para Deus, uma escolha para a palavra. Ou eu tenho esta palavra, ou eu tenho as denominações. Porque a palavra é Deus. A revelação da palavra do dia é Deus. Deus num homem, chamado William Branham. Isso foi a revelação da palavra. Aquilo que não conhecíamos durante 7 eras da igreja, vamos falar só um período de 2 milênios, mas este anjo veio revelar coisas desde antes da fundação do mundo. Ele veio revelando, pois eram coisas que estavam escondidas em Deus, e que Deus não pôde revelar para Moisés, para Abraão, Deus não pôde revelar para Isaías, Deus não pôde revelar para João Batista, Deus não pôde revelar nem nos dias do Filho, que Deus estava em carne, há 2000 anos atrás, Deus não pôde revelar. Por quê? Porque o próprio Filho diz em Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Quer dizer, é mistério que Deus deixou reservado para o último dia. E que mistério é esse de dia e hora? Era o mistério da vinda do Senhor. Que vinda do Senhor é esta? Era o cumprimento de São Lucas 17 a 26 a 30, de 26 a 30, que os dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, casamento e divórcio e homossexualismo. São 2 espíritos trabalhando fortemente nesse tempo, casamento, divórcio e homossexualismo. Isso aí são os 2 espíritos que a Bíblia diz, mas nesse tempo teria que ter na terra o Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Deus num homem. O que faz Deus num homem? Um profeta. Deus estava vivendo num homem e aquele homem era profeta. Você vê, Paulo foi profeta, Irineu já não foi. Martim não foi, Columba não foi, Lutero não foi, Wesley não foi, Brana foi.
Então, nós temos 2 profetas, que é Paulo e William Branham, que é o 7º anjo. Um estabeleceu a igreja, um trouxe o fundamento da igreja, que foi Paulo. E o 7º anjo traria o arremate, a cobertura da igreja, que chama-se na Bíblia de pedra de coroa. Então começou no fundamento, Paulo, mas veio para a cobertura William Branham. Aqui vem a pedra de coroa. A pedra de coroa era exatamente no tempo da vinda do 7º anjo. E o que era essa pedra de coroa? Era Cristo vindo na igreja. Ele tinha que vir para poder manifestar na terra. Então ele veio. Para quem não sabe, deixa eu te citar datas de coisas que a ciência fotografou, mas não sabe o que é. Certo? Em 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 até as 18h30, aconteceu algo misterioso ali no Monte Pôr do Sol, no Arizona. Algo tremendo. Deus desceu numa nuvem de anjos e ficou a mais ou menos 46, 48 quilômetros de altura, onde não forma nuvem. A ciência mostra, me parece que até 11.000, que é que forma a nuvem, mas estava a 40 e tantos mil quilômetros. Então estava muito alto, 40 e tantos quilômetros, então muito alto. Não podia formar uma nuvem. Então aquela nuvem era sobrenatural. Era vindo da eternidade. Cristo com 7 anjos. E um daqueles anjos que estava vindo era anjo do homem que estava na terra, chamado William Branham. Um daqueles. Porque um daqueles era o anjo de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. E o 7º anjo, naquela constelação formada como uma pirâmide, o 7º anjo era o anjo do 7º anjo terreal. Isto é, 7º anjo celestial com o terreal. Eles tinham que fazer uma unidade para poder realizar o ministério do último dia aqui na terra. Então, este 7º anjo tinha que passar ali e levar aquele anjo para cima. Essas coisas a gente fala porque a gente crê, a gente lê esses livros e a gente crê neles. Certo? Aqui está o 7º selo. O irmão Branham mostra que aquele anjo desceu e me levantou. E o William Branham, agora, um homem igual nós, mas era um profeta, foi levado para dentro daquela nuvem. E era exatamente ali onde Deus estava manifestado para poder descer agora naquele anjo que subiu, para ele descer e pregar e ensinar esses mistérios que eu vou falar um pouquinho só agora, que vocês conhecem, mas vou falar alguma coisa dele. O conteúdo do 7º selo. Aí eu poderia talvez falar mais simples, o conteúdo do 7º anjo, o conteúdo do 7º mensageiro. Bom, mas se eu falar para vocês o conteúdo do 7º mensageiro, eu direi para você que dentro, quando eu olho dentro do 7º mensageiro, enquanto ele é só mensageiro, e não o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7, mas ele é o anjo de Apocalipse 3, 14 a 22, que é o anjo da 7ª era da igreja, da era de Laodiceia. Quando eu olho dentro dele, sabe o que eu vejo? Dentro desse anjo, eu vejo 7 eras da igreja para ele revelar. Eu olho dentro dele, o que contém dentro daquele 7º mensageiro. 7 eras da igreja para ele revelar. E muitas outras coisas mais. Semente da serpente, para ele revelar. A deidade, quer dizer, Deus em carne, para ele revelar. Bom, isso é uma parte. Agora, deixa eu olhar, porque ele mudou de ministério. Ele foi o 7º anjo da 7ª era da igreja de Laodiceia, mas ele também foi o 7º anjo de Apocalipse 10, verso 1 a 7.
Agora, o próprio irmão Branham pregou a mensagem, Senhores, esse é o tempo. E neste parágrafo, 204 a 206, ele diz também que o sétimo anjo de Apocalipse 3 é o mesmo de Apocalipse 10. É o mesmo. Então, o que aconteceu? Ele teve um outro ministério, ele mudou de ministério ao ser o sétimo mensageiro da sétima era da igreja, que revelou as 7 eras para nós. Você pega os livros aí que o irmão Branham revelou, você lê esses livros, 7 eras da igreja. A era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quer dizer, 7 eras da igreja. Estava tudo para o sétimo anjo revelar aquilo para nós. Dentro do sétimo anjo. Aquilo não era o suficiente. Eu quero falar sobre o conteúdo do sétimo selo. Mas para você saber o conteúdo do sétimo selo, você tem que saber quem é o sétimo selo. Como você pode... O conteúdo, mas você não sabe quem é. Então, a gente tem que conhecer quem é o sétimo selo. Através de alguns parágrafos aqui, fica fácil para mim mostrar para vocês, principalmente o povo da mensagem, que me ouve por toda parte e examina a mensagem, e eles crêem no que a gente prega, porque eles examinam a mensagem. Então, o que é o sétimo selo? Bom, você já sabe, o profeta diz assim, o sétimo é a vinda do Senhor. O sétimo selo, ele diz, está ligado em Mateus, capítulo 24, verso 36. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Aí chegou o tempo que aquele dia e hora se cumpriu. Aí ficamos sabendo. Quando foi? Foi exatamente nessa vinda desses 7 anjos, neste dia 28 de fevereiro de 1963. Eu gosto disso, sabe de uma coisa? Até pelo nosso calendário. Porque o nosso calendário é romano, ele não é o calendário original. O calendário original é o hebreu. E o hebreu, ele só tem 30 dias no mês. Todo mês tem 30 dias. Todo mês. O nosso não. O nosso tem 30, 31, 28, 29. O nosso é assim. Esse é o calendário romano. Mas o interessante é que quando Deus está tratando com os gentios, Deus não trata com os gentios através do calendário hebraico. Não. Ele trata no nosso calendário. Então, o que eu gostei é que o sétimo selo veio exatamente no tempo que mostrava a final. 28 de fevereiro. Só o ano bissexto que temos aí 29. Mas 28 de fevereiro foi quando ele veio, manifestou sobre o Monte Pôr do Sol, e o horário, 18h10 às 18h30, e a Bíblia diz... Capítulo 8 de Apocalipse, verso 1, e tendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Tudo certinho, dá tudo certo isso daí. Se você pega as escrituras, está certo. Quase meia hora. Então o que aconteceu? O que era o sétimo selo? É Cristo. O sétimo selo é a vinda do Senhor. Ele veio aonde? No Monte Pôr do Sol, primeiro. Ele veio para depois descer em seu profeta. Mas nós vemos ele vindo ali. Ali estava ele vindo no Monte Pôr do Sol. Cristo. E os seus anjos ao redor, também para poder descer, para cumprir essa palavra. Exatamente no horário. Olha para você ver, quase meia hora de silêncio houve no céu, quando foi aberto o sétimo selo. 18h10 às 18h30. Foi exatamente 20 minutos, com 3 testemunhas de 3 estados que fotografaram aquele acontecimento naquele momento. Quer dizer, teve testemunhas para tudo isso e mostrando o horário que foi fotografado. Para mostrar para nós o dia, o mês, a hora, que ninguém sabia. Então, Mateus 24:36, aquele dia e hora que ninguém sabia, agora nós já sabemos, porque já aconteceu, já está no passado. Não sabia no tempo de Jesus. E nem Jesus diz, nem o Filho sabe. Por quê? Será para ser revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Então Jesus não podia falar. Ele diz, o Filho não sabe.
Os anjos do céu não sabem, somente o Pai. O Pai é porque é o Espírito, é o ministério que vem e revela aquilo no dia. Para morrer, ele veio e revelou no dia, eu sou o Salvador. Agora, para revelar a palavra, ele só podia vir aqui no último tempo, no final dos 2 milênios, como ele veio, para revelar esses mistérios que estavam escondidos. Amém? Então, ali, já ficamos sabendo. Quando foi que Jesus veio? Tem muita gente que fala, estamos esperando a vinda. A vinda que esperamos agora é arrebatamento. Chama-se arrebatamento. Mas a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, que a Bíblia diz, aconteceu lá atrás. Aquele dia que ele viria como ladrão de noite, foi lá atrás. 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, aquela nuvem, ela começou a ser formada de manhã, mas ela só teve a sua formatura completa às 18h10. Foi onde foi fotografado. A hora que eles fotografaram, ela estava completa. A ciência estava atrás daquilo, porque a ciência sabia. Naquela altura, não forma nuvem. É sobrenatural. Não entendemos, mas vamos tirar foto. É o que a ciência nos Estados Unidos fizeram, tirar foto, mesmo sem saber, porque naquela altura eles sabiam, não tem nuvem formada, porque a umidade não vai naquela altura. Então, aquela nuvem foi formada pelos anjos do Senhor, que vieram da eternidade com Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que ele viria assim, certo? Ele viria. As pessoas pensam que ele vai vir um monte de anjo lá no céu tocando trombeta. Não, ele veio em 63, o povo nem ficou sabendo. Ele veio com os anjos, mas só que ele não falou quantos, era só 7. Ele não falou quanto, mas era só 7 que ele veio para poder revelar sua palavra. Quer dizer, os mistérios que estavam escondidos, estava tudo dentro agora do 7º anjo, que é o mensageiro do 7º selo. Então, o que é o 7º selo? É a pergunta. Vamos fazer a pergunta e vamos responder. O irmão Branham disse que o 7º é a vinda do Senhor. Você lê a mensagem Almas Encarceradas hoje, da tradução de Goiânia, parágrafo 83, 86, você vai ver ele dizendo, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Não é o rapto, é a vinda do Senhor como Filho do Homem. Era a vinda do Senhor no tempo do profeta. É a vinda do Senhor. Então as pessoas precisavam ter luz para isso. Já sabemos o que é o 7º selo. É a vinda do Senhor. Agora outra pergunta. Quem é o 7º selo? Bom, a vinda do Senhor é o 7º selo. Mas quem é o 7º selo? O irmão Brana, volta aí para vocês. Senhores, este é o tempo, 204 a 206. No 206, irmão Brana diz no final desse parágrafo, ele diz que cada mensageiro das 7 eras da igreja representa um selo. Então, quem representava o 7º selo? Se cada mensageiro da igreja, e você já sabe de todos os mensageiros, será que você não sabe que Brana é o 7º? Impossível. Impossível do povo no Brasil, no mundo, saber que Brana, não saber que Brana foi o 7º anjo, o 7º mensageiro. Sabe de tudo, não sabe do 7º? Por isso que é o mistério. Ali estava o mistério. Mas Deus estava para revelar sua palavra através daquele 7º. Então, quem era o 7º? Eu tenho aqui a mensagem. O 7º selo, na outra tradução, seria 152. No 152... que ia informar aqui nesse 7º selo. Eu falo as duas traduções porque as pessoas têm, talvez tenha uma tradução nova. Eu vou te dar 275 e 276 desta nova tradução. Para quem está me vendo aí, sabe, essa nova tradução, certo? 275 e 276. Na antiga tradução é 152, certo? Na antiga tradução. Então, aqui, olha o que o profeta diz, no 275, do 7º selo. Você observou que um anjo, eu disse, ali estava um anjo estranho. Ele pareceu para mim mais do que o restante deles. Se você encontrasse o seu anjo, que cada um
Irmão Branham diz, cada redimido tem um anjo. Você deve pensar assim, eu espero que eu seja redimido. Porque cada redimido tem um anjo. Mas se você encontrasse com o seu anjo, você ia ver que ele era estranho. Ele era diferente. Mas você teria algum aconchego com ele. Um anjo seu. É por isso que o irmão Branham diz assim. Vocês recordam? A congregação diz amém. Eles estavam em uma constelação. 3 em cada lado e um em cima. Para formar uma pirâmide. 3 e um em cima. Forma uma pirâmide. E o que estava mais próximo de mim, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele brilhava mais, significava mais para mim do que o restante deles. Já deu para você notar? O que significava mais para o irmão Branham? O anjo dele. Aquele 7º. Significava mais para ele, que era o anjo dele. Mais do que os demais anjos. Porque os demais deveria significar para Paulo, para Irineu, para Martim, para Columbra, para Lutero e para Wesley. Mas o 7º significava mais para o irmão Branham do que o restante deles. Vocês recordam? Eu disse, ele tinha seu tórax assim para frente e estava voando para o leste. Vocês se lembram assim? Eu disse, ele me apanhou, me levantou. Vocês recordam disso? Este anjo apanhou William Branham no Monte Pôr do Sol. E o William Branham estava com roupa de caça, tirando o carrapicho da perna da calça. E este anjo desceu no Monte Pôr do Sol, o apanhou e levantou ele para estar dentro daquela nuvem de anjos, que eram 7. Só ele estava vivo. Paulo morreu. Você vê, até Lutero, Wesley morreram. Só esse anjo estava vivo. Então, este anjo, que brilhava mais, era estranho, na verdade. Bom, se era estranho para o irmão Branham, você vai ver que se você olhar no William Branham sem ter revelação, até o William Branham vai ser estranho para você hoje. É estranho. Quando eu falo para você que Deus veio numa carne, e quando Deus está naquela carne, Deus leva aquele nome. As pessoas precisam ler a mensagem, precisam ler a Bíblia, precisam ler a mensagem. Não é que eu sou o leitor, assim, é que precisa de revelação depois que lê. Porque tem gente que lê, não sabe nada. Tem gente que lê a Bíblia e não sabe nem o nome do Pai. Outros lê a mensagem, mas não sabe que Deus estava num homem, e quando Deus está naquele homem, Deus leva o nome daquele homem. Deus leva o nome daquele homem. Irmão Branham diz assim, no tempo de Moisés, Deus chamava Moisés. O desvelar de Deus está lá, é só você ler. No tempo de Noé, no tempo de Jesus, Deus chamava Jesus. Porque era um profeta. Agora, essa encarnação do último dia, que foi Deus descendo do céu, para poder encarnar também no seu profeta, para revelar os mistérios. Vamos agora ver, porque nós já descobrimos, o que é o 7º selo? É a vinda do Senhor. Que vinda do Senhor? Não é o rapto, é o que aconteceu lá no Monte Pôr do Sol. Esta é a vinda do Senhor, para manifestar como Filho do Homem na terra. Foi nos dias do irmão Branham. Agora, quem é o 7º selo? O que significava mais para o irmão Branham? Esse daqui. Agora você quer ver outro parágrafo? Eu quero deixar tudo claro para você que vai te ajudar. Esse daqui vai te ajudar. Sempre ajuda porque as pessoas... Ele repete sobre isso aqui outra vez, no 7º selo, 307. Ele repete isso outra vez. Naqueles 7 anjos... Sendo a mensagem que estava vindo, aqueles anjos me trazendo de volta para aqui, para aquilo. Veem, recorde, o 7º mensageiro, o mais notável para mim, o 7º anjo, pareceu mais do que os outros
para mim. Aí no parágrafo 310, do 7º selo, eu estava bem ali de pé, e esta explosão se foi, e eu estava olhando para este lado, em direção ao oeste, e eles vieram, os anjos, daquela constelação, e simplesmente me pegaram ali. Eu saí completamente fora do meu consciente. Na hora que os anjos pegaram ele dizia, eu saí fora do meu consciente. E um deles, vindo, era aquele que pareceu tão estranho para mim. Aquele é quem veio. Isso daqui é que é importante. Olha o outro parágrafo, que na antiga é 202, e nessa daqui, tudo está no fim da mensagem, certo? No final da mensagem. Só para você notar quem é o 7º selo. 407 do 7º selo. Está na última página. Ele diz, então, aquela seria a mensagem do anjo muito notável. Vocês recordem como eu disse que ele tinha a sua cabeça voltada para trás e as suas grandes asas pontiagudas, e como ele voou diretamente até a mim. Agora, aquele é este 7º selo. Aquele 7º anjo voou diretamente para mim, diz o William Branham. Aquele é este 7º selo. Então, quem é o 7º selo? Era aquele 7º anjo. Voou para quem? Para William Branham. Então, quem é o 7º selo? Agora, vamos olhar o que está dentro, o conteúdo do 7º selo. O que contém dentro do 7º selo. É que eu já disse, se você olha dentro de você, você sabe o que contém lá dentro. Eu não sei, mas você mesmo sabe o que contém dentro de você. Para eu saber, nós temos que conversar, e conforme que você fala, eu fico sabendo o que está lá dentro de você, certo? Porque você fala, então eu fico sabendo. Não é que eu entendo e que eu tenho dom para saber o que está dentro de você, não. Eu só conheço porque você fala, certo? Se você fala, eu fico sabendo. Se você não falar, eu não fico sabendo. Eu só sei porque você fala. Então aqui você tem que saber, dentro do 7º selo, o conteúdo, o que contém dentro do 7º selo. Agora vamos dar uma olhada dentro dele. Por fora é um homem, William Branham, e de escandalizar, filho de um que fazia cachaça. Já pensou bem? Bebia, e ele, Branham, nunca bebeu. O anjo falou para ele, nunca bebas, nem fumes, nem desonre o teu corpo, que é adultério. Quando você adultera, você desonra o seu corpo. Nem desonre o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito com você no final. Então, ele se guardou de tudo isso daí. Era um homem igual a nós. Era um homem igual a nós. Mas como ele teve uma advertência do anjo, ele se guardou. Eu acho que se nós mesmos temos uma advertência, depois que cremos na mensagem do profeta, aquele anjo para mim veio para mim e falou a mesma coisa. Não, mas eu não preciso de fazer aqui, não. Irmão Branham, teve um anjo que veio de uma árvore. Não, irmão Branham teve aquilo como um acontecimento real. Eu tenho como espiritual, entende? Mas o irmão Branham teve como um acontecimento real. O anjo falou para ele, nunca fumes, nem bebas, nem desonra o teu corpo, certo? Agora, quando você recebe esta mensagem, esse anjo, você tem que ter um anjo também. Será possível que você tenha um anjo, que o anjo fala assim, fuma, bebe, adultera, mente, rouba? Você já sabe que anjo é esse. Esse é o diabo. Aí você já sabe que tipo de anjo que está lá dentro. Mas o anjo veio e falou para o irmão Branham. Então, o seu anjo é que vai falar para você. Agora, que tipo de anjo que nós temos? Quando nós ouvimos esta mensagem, vamos ver que tipo de anjo nós temos dentro. O que o anjo que está dentro de você, agora é pesado, mas o que o anjo que está dentro de você, não só vocês que estão aqui, mas vocês que me ouvem pela internet, pelo CD, o que o anjo que está dentro de você está falando a meu respeito agora? Só dá uma paradinha. O que o anjo que está dentro de você
está falando a meu respeito. Você é do diabo. Você não é de Deus. Sua mensagem é falsa. É um anjo assim que está falando para você? Olha, não, é só para você pensar um pouquinho o que o seu anjo está falando para você. Então, por aí você deve ver que tipo de anjo você tem. Que tipo de anjo? Se esse anjo que você tem não confessa a mesma palavra que eu leio, este anjo seu é do diabo. Este anjo que fala com você não é de Deus, porque o de Deus falou com Brana assim, e Brana falou comigo assim através das mensagens. Isso aqui não é espiritismo, não. Fala através da mensagem. Se essa mensagem não falar conosco, Deus não fala conosco. Porque a única forma de Deus falar conosco é através desta mensagem. E não é apenas por ler de qualquer jeito a mensagem, como muita gente lê a Bíblia. Tem uns trinitarianos aí que lê a Bíblia e crê que Deus é três. Está tudo errado, mas eles crêem. O anjo que fala para eles não é o anjo Paulo, não é o anjo Moisés. Não é, porque o anjo Paulo pregou um só Deus. O anjo Pedro pregou um só Deus. O anjo Moisés falou, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou Deus e não mudo. E não tem mais nenhum comigo. Bom, agora eles dizem que são três. Pai, Filho e Espírito Santo são três que estão lá no céu. Outros crentes da mensagem dizem que são dois. O Pai e o Filho. Que tipo de anjo você tem? Contrário, vou mostrar aqui, é contrário ao que o William Branham pregou. Então esse anjo não é de Deus, porque o anjo de Deus desceu e raptou o William Branham, levou para dentro da nuvem e depois trouxeram o William Branham para ele pregar essa mensagem que nós estamos ouvindo agora. Entende? Essa mensagem não é minha também. Essa mensagem é do sétimo anjo. Vamos dar só uma olhadinha dentro do sétimo anjo agora. O que contém dentro dele? Ele tem que falar tudo, ele tem que revelar. Ali tem Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quer dizer, a sua mensagem, se cumprirá o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Então, o que está dentro do sétimo selo, que é o sétimo anjo? O que está lá dentro? Todos os mistérios da Bíblia. Está tudo ali dentro. O que contém, o conteúdo do sétimo selo, está ali dentro de William Branham, que é o mensageiro do sétimo selo. Você quer ver o primeiro selo? Na verdade, o parágrafo que eu devia ler no início, eu vou ler quase no fim, que é o intervalo. Mas eu vou ler aqui o primeiro selo. Na outra tradução é parágrafo 33. Nessa tradução que eu estou aqui, é a tradução nova. Os que leem sabem. Tradução nova. Nessa tradução, você vai encontrar diferente. Olha aqui. Eu digo diferente porque você vai ver esta revelação. Quem pode revelar esses mistérios e onde esses mistérios estão. Escuta aqui. Está no parágrafo 68 dessa tradução. Até isso, do primeiro selo. Até isto chegar aquele último anjo, agora, ele não tem nenhum determinado mistério. Eu já li isso aqui, acho que foi na outra reunião. Mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. Vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. O sétimo anjo. Isso é o que contém o sétimo anjo. É o que contém o sétimo selo. Escuta aqui. E se você deseja ler aí, em Apocalipse 10, de 1 ao 4, você obterá isto, correto? Veio. Ele toma o livro, e dos selos, e os rompe, e os mostra ao sétimo anjo. Ele quem? Ali está o cordeiro. Tomou o livro, abriu o livro, e mostrou para o sétimo anjo, só para ele. Então, olha, se alguém disser para você que vai revelar os 7 trovões, e não foi esse sétimo anjo aqui, então você diz, você é falso, porque aqui está o sétimo anjo. William Branham tem esses mistérios, está aqui, só para ele.
os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Quer dizer, os mistérios de Deus, você procura na Bíblia quais são os mistérios de Deus. Aquilo que não se sabe, dia e hora. Isso é o mistério de Deus. Está dentro do sétimo anjo. É o que contém o sétimo anjo, o sétimo selo. Isso é o conteúdo que está lá dentro dele. E quando ele começa a falar, tocar trombeta, é falar, é pregar. Então aquela mensagem, aquilo que está dentro sai, para nós conhecermos quem está lá dentro. Amém? Você conhece o que está lá dentro. Então, os mistérios é unicamente o ministério do sétimo anjo. Todos os mistérios, dia e hora da vinda do Senhor, do sétimo selo, que ninguém nunca soube, 7 trovões, que ninguém nunca soube, é o ministério. Daqui, ó. É o ministério do sétimo anjo. Muito bem. Se isso daqui já vale a pena para nós, eu não vou esmiuçar para você agora tudo, porque não tem tempo. O que está lá dentro do sétimo selo? O que está lá dentro? Dentro do sétimo selo está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Entendeu? O que contém o sétimo selo? O sétimo selo contém todos os mistérios. Mistério de dia e hora, mistério de trovões, mistério do sétimo selo. Está tudo ali dentro. Isso é o que contém o sétimo selo. Está lá dentro, você fica sabendo. Aí você começa, você pega a mensagem, eu li aqui, ó, primeiro selo. Bom, gente, o que é o primeiro selo? É o que estava dentro do sétimo, que chamava Brana. Ele tocou a trombeta, ele pregou. Quando ele pregou, saiu a sua voz. Isso daqui era o conteúdo do sétimo selo, que ele era o sétimo anjo, o qual revelou os mistérios de Deus. Amém? Aí você vai procurar aqui, nós temos 10 livros. Tudo que você lê estava dentro. Era o conteúdo do sétimo selo. Estava dentro do sétimo anjo. E ele revelou essas coisas. Uma das coisas que ele diz que o sétimo anjo tinha que revelar era a deidade. Deidade quer dizer Deus em carne. Ele tinha que revelar quem é Deus em carne. O que Jesus Cristo era? Era só filho? Ele diz, não, era Deus. Ele não era só filho, ele era Deus em carne. Ali estava Deus em carne, porque quem morreu para te salvar não foi um filho à parte de Deus, mas Deus deu o seu filho, que o seu filho era o seu corpo, era seu sangue, seu corpo. Deus tem um corpo, e esse corpo é Jesus. Entende? Nós somos filhos de Deus como? A Bíblia diz por adoção. Nós não somos filhos de Deus como Jesus é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus adotado por Jesus Cristo. Aí você é um filho. Mas ali está, o Filho de Deus é o corpo no qual Deus viveu na terra há 2000 anos atrás. Aquele é o corpo de Deus, é o Filho de Deus. Tem gente que diz, o pai e o filho. O filho é uma coisa, o pai é maior. Interessante que quem verteu o sangue foi o filho. E a Bíblia diz que nós fomos resgatados pelo sangue do Espírito Santo. Então, o Filho era o corpo do Espírito Santo. O Filho era o corpo que sangrava, porque o Espírito não sangra. Mas ele teve um corpo no qual sangrou. Então, este é o corpo de Deus. Por isso você foi salvo, comprado pelo próprio sangue de Deus. Bom, isso aqui é muito simples. Uma revelação desse mistério, o que estava dentro do sétimo anjo. Olha aqui, ele tinha que revelar o que era a deidade. É simples. 292, esse daqui já é o perguntas e respostas sobre os selos, só que é da antiga tradução. Antiga tradução. Mas você vai procurar na nova, também está escrito assim, só que é outro parágrafo. Mas nessa daqui é 292. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Então não adianta falar, o pai é um, o filho é outro.
Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Isto foi o que o sétimo anjo veio fazer, revelar a divindade. Agora eu quero ver se você consegue ver ele revelar a divindade, quando ele está em carne, que a divindade também está nele. O parágrafo que eu tinha que usar no início, não usei, é o 38 do intervalo, que é da antiga tradução também. Toda antiga tradução você sabe que é essa amarelinha. É antiga tradução. Mas vou ler aqui o 38, uma parte. Escuta, o intervalo. Uma obra consumada. Agora, escuta. Quando o sétimo selo é rompido, o mistério de Deus que tem estado selado nestes 7 selos misteriosos é então finalizado. Bom, quando o sétimo selo é rompido. Vamos parar um pouquinho. Se você lê o sétimo selo, o irmão Brana disse que ele não pôde revelar o sétimo selo, porque é o selo da sua vinda. Era um mistério. Ele não podia falar no seu dia. O próprio Deus falou para ele, não diga a ninguém. Esta é a terceira puxada. Não diga a ninguém. Então você não vai pegar, irmão Brana, dizendo essas, nem dizendo assim, eu sou o sétimo selo. Você não vai pegar. Deus falou para ele, não diga a ninguém. Até do dia e hora. Você não vai pegar, irmão Brana, dizendo, a vinda do Senhor foi tal dia, tal hora. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Certo? Isso daqui, mas por quê? Era para ficar, pelo menos na mensagem, para nós podermos ver que aquele dia foi o dia da vinda. Tinha que ficar na mensagem. Os acontecimentos, a ciência mostrando que dia que aquilo sucedeu, que hora que aquilo sucedeu, para nós podermos ficar tomando conhecimento. Então aqui está. O mistério de Deus tem estado selado com estes 7 selos misteriosos e então finalizados. Aí você sabe, quando aquele sétimo... Eu gostei disso, quando o sétimo selo é rompido. Não é quando os 7 selos é rompido. Quando o sétimo selo é rompido. Que a hora que rompe o sétimo selo, aí você vê que está lá dentro. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando em inglês, não. Quando rompe, o sétimo selo era um homem na terra. Quando rompe o sétimo selo, aí sai pela boca dele. É a trombeta que ele toca. O sétimo anjo toca a trombeta. Aí ele vem e prega, intervalo. Deus escondido em simplicidade, intervalo. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º selo. Ele vai e prega o 7º selo. Todo mundo esperou que quando ele estava pregando o 7º selo, ele fosse revelar o que era o 7º selo. Diz, não. Deus tinha dito para ele, não diga a ninguém. Era o dia e a hora. Ele só diz, é o dia e a hora da vinda do Senhor. O 7º selo é o dia e a hora. Aí você vai... Eu não trouxe ela aqui, mas tem essa daqui mesmo, no parágrafo, eu tenho que te dar o parágrafo 25, porque é o que eu tenho aqui, o intervalo, parágrafo 25. Isso daqui, que também faz parte, se você quiser ter essa luz melhor, o irmão Brana diz assim, ó, recorde agora, o 7º anjo, eu vou ler conforme está na outra mensagem, porque essa daqui está para o futuro. Eles colocaram a palavra para o futuro. Mas quando o irmão Brana falou no presente. Ele aqui está dizendo, o 7º anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda. O irmão Brana não falou assim. Mas espera lá, você está descrendo na mensagem? Não, por isso eles fizeram uma tradução direto do inglês para o português. Essa tradução veio do castelhano para o português. Então, tomaram a palavra, ao invés de mostrar o que o irmão Brana está falando no momento, ficou como se o irmão Brana viesse ainda a ressuscitar para poder revelar as coisas. Ó, agora recorde, o 7º anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda. Estará. Mas naquela original, que é dessa daqui, chamado A Brecha, você vai encontrar esse mesmo parágrafo, ele dizendo, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Está. Falando no tempo presente. Não estará. O irmão Brana já morreu. Aí o povo lê a mensagem, então, olha, vai acontecer isso. O irmão Brana vai estar na terra no tempo da sua vinda. Não,
Era no tempo do irmão Brana. O sétimo anjo estava na terra ali, no tempo da vinda do Senhor, assim como João esteve quando o Messias veio na terra. Está aqui escrito assim. Então, isso daqui é apenas uma parte. Eu quero encerrar, onde você pode ver, dentro do homem chamado Brana. O de fora, Brana, conhecido como sétimo anjo, que mais outro conhece. Sétimo mensageiro. Mas eu quero ver agora o que estava dentro dele. Outra vez. Mais uma coisa que estava dentro dele. Eu vi. Primeiro selo até o sétimo. Está tudo ali dentro dele. Eu vi. Estava dentro dele a semente da serpente. Então, o que é isso? É ele que tinha que ensinar. Quem foi que ensinou para nós sobre a semente da serpente que Caim era filho da serpente e não filho de Adão? Quem foi que ensinou? Foi o profeta. Por quê? Porque aquela revelação está dentro dele. Só ele podia falar. O povo, até crente, acha que Eva comeu até maçã. E que o pecado entrou porque comeu maçã. Não. Lá no princípio, foi a primeira prostituta que houve na Bíblia, foi Eva. Foi a primeira. Ela entrou em contato com a serpente. A Bíblia diz que a serpente era um animal ereto. Não era animal rastejante, não. Passou a rastejar depois que Deus amaldiçoou ela. Era um animal ereto, falava. Você já viu alguma cobra falar? Então não é essa cobra aí. Falava e disse a serpente a Eva. Capítulo 3 de Gênesis. E disse a serpente a Eva. Então, ela falava e ela seduziu a Eva e teve um filho. De um só contato de Adão, Eva teve 2 filhos. Caim nasceu primeiro, logo veio Abel. Um era de Adão, que era o Abel, e o Caim, que era o primeiro, que era da serpente. Hoje a ciência quer provar que o homem veio do macaco, não existe isso. Você pode pôr semente de macaco na mulher que não gera. Você pode, o mais próximo do ser humano, a ciência sabe que é o chimpanzé. Não gera. Agora, tinha uma serpente entre o chimpanzé e o homem. Existia uma serpente. E aquela serpente é que pôs a sua semente em Eva, porque aquela serpente parecia um homem. Pôs aquela semente em Eva, e Eva deu à luz a Caim. Caim, 1 João 3,12 diz, não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão Abel. A Bíblia nunca diz que Caim era filho de Adão ou filho de Deus. Você vai em São Lucas capítulo 4, na genealogia, e você vai ver Adão, filho de Deus. Se Adão é filho de Deus, ele não podia lá no início gerar um filho do diabo, conforme 1 João 3,12 diz. Bom, isso você sabe, a gente vai falando e tem coisa para fazer. Está tudo dentro do sétimo hoje para ele pregar, tocar trombeta. Quando ele toca a trombeta, eu estou olhando hoje dentro do sétimo anjo, dentro do sétimo selo, que estava dentro de William Branham. Eu estou olhando lá dentro. Outra coisa que eu tenho que ver dentro de William Branham. Escuta aqui. Oh, meu Deus. 157, Abraão restaurado, vocês conhecem. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Entenderam? Mas espera lá, quem era aquele homem agora? O que estava ali dentro? Jeová Deus em minha carne. Lá atrás ele era Jeová Deus na carne de Jesus. Jesus diz, o Espírito de Jeová está sobre mim. Isaías 61. Agora, no tempo de William Branham, ele está mostrando, ele é Jeová Deus em minha carne nesta noite. Aqui mesmo, Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. Ele é Jeová Deus. Tudo isso aí. Tem muita coisa que eu não falei. Você já está cansado de me ouvir. É quase 1 hora que eu estou falando. Mas tudo isso daí e muito mais
estava dentro do 7º selo, dentro do 7º anjo. Tudo está aí. Então as pessoas dizem, o que é o 7º selo? É a vinda do Senhor. Quem é o 7º selo? Quem foi Brana, o 7º selo. Por aquele anjo que tinha o 7º selo, voou para ele. Então aqui estava, aquele anjo era o anjo dele. Aí estava o 7º selo em carne. É a vinda do Senhor. Qual a vinda do Senhor? É a vinda que o Senhor Jesus Cristo, que veio entre aqueles 7 anjos, naquela pirâmide, desceu e pisou no mar com o pé direito e pisou na terra com o pé esquerdo. Ele estava em Brana. Ali, olha, é Deus encarnado. Ali você vê. O que era então aquilo ali? O que é o 7º selo? Quem é o 7º selo? Tudo já está revelado e o povo está esperando ainda ser revelado. Está tudo claro. Para mim, está tudo claro. Pai Celestial, te damos graças pela oportunidade de ver, conhecer e ter a revelação destas coisas tão tremendas que o Senhor fez nos dias do seu profeta. Hoje, o Senhor está aqui em carne no seu povo. E eu sou um representante deste povo, da esposa que tem recebido a mensagem e que tem olhado dentro do 7º selo e visto o conteúdo tremendo do 7º selo. É tão tremendo, Senhor. E agora esse conteúdo está dentro da esposa de Cristo. Eu estou aqui com esse conteúdo. Eu jamais falaria estas coisas se eu não as tivesse. Estes são os conteúdos que está aqui dentro de um homem que representa também a noiva aqui na terra. Nesta hora em que vivemos, o ministério da esposa de Cristo na terra, estamos representando esse ministério, porque comemos o livro e ao comer foi para dentro e agora está saindo pela boca a mensagem, a palavra para profetizar a povos, reis, nações e línguas. Estamos aqui cumprindo o final de Apocalipse 10, 8 a 11. Obrigado, Senhor. Porque quando tudo isso terminar e o Senhor raptar esta igreja que comeu este livro, que tem esse conteúdo dentro, o Senhor raptar essa igreja, então haverá na terra 2 homens, Moisés e Elias, que estarão pregando para os judeus. Mas nós estamos aqui já no final do tempo da noiva na terra. Obrigado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.